No final das contas, a gente acaba sendo um para-raio, um oráculo, que a gente se expõe menos e preserva mais a saúde mental. A certeza absoluta é que é função do síndico e que ele tem que dar a cara numa assembleia e explicar. É impressão minha ou tudo dentro dos prédios hoje é para ontem? O síndico, ele parece um pasteleiro? Eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no nosso Opinião Sem Muros do canal do Conde TV. O programa que veio para revolucionar e ressignificar os conceitos e as crenças do ecossistema condominial. Derruba o muro, Preview! Estamos de volta com o nosso programa e o assunto de hoje, ele veio para estremecer o mercado condominial. Sabe por quê? Porque nós falaremos sobre a sindicatura aos olhos das gerentes prediais. Olha que interessante, qual é a visão que as gerentes dos nossos condomínios têm sobre os síndicos, dos quais a gente faz todo um movimento para conscientizar os condomínios. E para falar sobre isso, nós temos aqui hoje duas gerentes lindíssimas, incríveis, que são Denise Alves, gerente de condomínios há mais de 10 anos, que trabalha firmemente para movimentar o mercado. Vera Bicalho, gerente e supervisora de gerentes de uma das maiores administradoras de São Paulo, e as duas, elas têm uma coisa em comum. Elas sabem fazer a diferença nos condomínios que elas fazem gestão. Denise, olá. Vera, uma alegria ter vocês aqui. Foi difícil, hein, conseguir essa agenda. Olá, Vanessa, tudo bem? Tá bem? Conseguiram uma pausa na agenda para estar aqui. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. E olha, para começar, eu não poderia falar sobre um tema que realmente tem mexido com todo o ecossistema condominial, que é a saúde das pessoas. E eu nem vou falar diretamente na saúde somente dos síndicos, mas na saúde das pessoas de todo o mercado condominial. Seja o síndico, seja o morador, seja os funcionários. E aí eu quero saber mais, como é que está a saúde das gerentes prediais dos condomínios? Porque eu sei que a demanda não é fácil. Vocês cuidam de carteiras gigantes, com muitos CNPJs, vamos dizer assim, nas mãos. Denise, como é que está sendo para você? E depois eu vou passar para a Vera. É um momento muito diferente, né? Eu já estou há mais de 10 anos na área, então a gente começou lá em 2012, 2013, e o cenário hoje é totalmente diferente, principalmente após a pandemia, a tecnologia, a internet, a informação ela chega muito rápido. Né, os moradores, antes de nos questionar, ele já tem a resposta dele, então é para confrontar um pouco, né, se a gente tem conhecimento ou não. Eu digo até para alguns amigos, é muito difícil explicar o que a gente faz. É uma profissão que é muito difícil a gente explicar para os nossos amigos, familiares. Ah, mas o que você faz? Você trabalha como o quê? Com um gerente de atendimento de condomínio? O que vocês fazem? As pessoas não entendem muito bem qual que é o nosso papel. Em um universo de condomínio. Então, eu trabalho numa administradora, numa grande administradora, tenho uma carteira com alguns condomínios, muitos síndicos profissionais, conselho, moradores. Então, eu entendo que a gerente de atendimento ela é uma espécie de oráculo, né? A gente é consultada o tempo todo para tentar encontrar saídas, amenizar situações de todo tipo que você possa imaginar, além da parte administrativa, condução de assembleia, previsão orçamentária, planilhas, etc. Então, a gente lida com todo tipo de situação. Todos os tipos de situação a gente lida no nosso dia a dia, que acontecem no condomínio. E como é que você consegue ter saúde mental para enfrentar tudo isso? A gente tem a nossa forma de nos sustentar, né? A fé,
as nossas religiões, a minha religião, exercício físico, enfim, cada uma tem uma fuga, né? Eu tenho os meus, aonde me... Tem retaguarda. Exatamente, tem a família, tem o amor, mas não é fácil. A gente cai, a gente levanta, então é o tempo todo, porque não somos fortalezas, né? É um desafio todo É um desafio santo dia. diário, porque a gente se propõe durante o dia ter um dia equilibrado e que nada nos vai abalar, mas todo dia é uma caixinha de surpresa. Apagando incêndio Todo dia. alguém te desestabiliza emocionalmente e aí você tem que tentar se recompor. A falta de respeito, a dúvida do nosso entendimento de certas situações, a gente tem que ter essa calma, né? Essa tranquilidade para lidar com tudo. Realmente vocês são guerreiras. Vera, como é que você cuida da sua saúde mental para cuidar dos que não têm essa saúde mental tão à flor da pele, tão acirrada? Como é que tem sido para você esses desafios que a Denise acabou de trazer? Bom, primeiro agradecer o convite, me sinto honrada em participar do programa, eu acho que não tinha nome mais propício para quem conhece Vanessa Muniz no mercado condominial, então, muito obrigada pelo convite. Bom, ao longo desses meus 20 anos, eu arrisco a dizer que depois da pandemia, eu acho que só piorou essa questão da saúde mental, porque a gente vê que aumentou exponencialmente as questões de demandas e conflitos, e muitas vezes geradas pelos problemas emocionais, dos quais muitas vezes são transferidos também para as gerentes, que é a questão de ansiedade, de estresse, depressão, o próprio burnout, né, que a gente vê crescer muito isso. Então, realmente é bem complicado. Eu tenho uma liçãozinha de casa que eu faço de alguns anos para cá, porque a gente sempre vai evoluindo e aprendendo com os próprios erros ou com outras pessoas, enfim, é uma área bem dinâmica. Então, essa é uma lição que eu aprendi e, de certa forma, ajudou relacionada à saúde mental, que você está ali para assessorar e orientar, seja o síndico, o corpo diretivo, os moradores, mas aquele problema não é seu. Então, a gente tenta separar a Vera pessoa da Vera profissional, que a gente se expõe menos e preserva mais a saúde mental. Agora, como uma retaguarda, como a Denise bem comentou, eu não sei se seria bem uma fuga, mas a gente tem ali o nosso porto seguro, que é a família, né? Então, a Vera profissional deixa ela de lado um pouquinho e vai para o lado família, porque acho que o lazer é a cura para tudo, né? Fazer aquilo que você gosta. Então, é mais ou menos isso. Não é fácil não. E olha, o que eu tenho percebido, né, nesse mercado condominial, é que os síndicos delegam muitas atribuições que competem a ele, às gerentes prediais. Vou dar um exemplo. Condução de assembleias. Muitos síndicos não conduzem as assembleias, ficam sentados atrás de uma mesa e deixam que as gerentes façam o trabalho que eu entendo que é deles. Determinados pontos, passar para o gerente, eu até entendo ok, mas existem muitas demandas e eu tenho ouvido muitas reclamações de outras gerentes de prédios que dizem que já estão com uma estafa de trabalho enorme no seu cotidiano e ainda tem que fazer o trabalho que compete aos síndicos. E aí, me chamou mais a atenção, que não são síndicos moradores, que a gente até entende que eles ali não se formaram, não estudaram, não é para serem síndicos externos, vamos dizer assim, nem vou dizer síndicos profissionais, mas síndicos externos, mas são síndicos profissionais, síndicos conhecidos, inclusive, no mercado condominial, que não fazem a lição de casa, delegando para suas gerentes. Isso tem acontecido com vocês também? Eu sei que é algo desafiador, a gente não vai falar nome de ninguém aqui, mas aqui é para a gente realmente dar nossa opinião sem muros, para conscientizar o mercado de que cada um tem que assumir o seu papel. Vocês estão se sentindo dessa forma, como algumas colegas de outras administradoras, de outros condomínios, têm me relatado? Eu já passei por algumas situações, mas nada com muito, né, assim, de forma do síndico fugir ou de não se manifestar, mas de um despreparo mesmo, né, de coisas básicas.
A gerente de atendimento, ela praticamente ela sabe como roda o condomínio como um todo. Posição financeira, as questões financeiras e administrativas. O que pega é a questão operacional. Em algumas situações, eu não sei a Vera, mas eu tive que intervir por questões operacionais do condomínio, né? Entrar em contato com o gerente, com o zelador, para entender um orçamento, porque não foi repassada a informação corretamente, e no momento da assembleia eu ter que explicar, sendo que isso é uma obrigação do síndico, né? O síndico também tem a obrigação de fazer uma previsão orçamentária, conforme prevê a convenção de cada condomínio. Ele é responsável pela elaboração da previsão orçamentária. Agora, as questões operacionais, aí realmente tem várias situações que eu vivo, que eu entendo que é função, né? Entendo, não tenho certeza absoluta que é função do síndico e que ele tem que dar a cara numa assembleia e explicar por que ele precisa do orçamento tal, por que aquela área está deteriorada. Então, eu já tive algumas situações que eu tive que explicar e não expliquei tão bem, porque eu não vivo o dia a dia interno de um condomínio, né? Mas se esforçou. Síndicos, saiam de cima do muro! Esse programa é para a gente quebrar o muro e se posicionar. As competências e atribuições dos síndicos devem ser exercidas por eles e não simplesmente se escorar na gerente ou no gerente predial que o assessora em determinado DNA de condomínio. Fica a dica, hein? Vera, me conta um pouquinho, como é que é para você? Complementando o que a Denise falou, eu me deparo sim com essa situação e vários comentários. Eu tenho um perfil que se acaba tomando conta da reunião e apresentando, seja porque o síndico deixa por sua conta ou pelo próprio perfil mesmo, mas eu concordo, ali tem várias questões, sobretudo em assembleias extraordinárias, que são temas muito técnicos, e muitas vezes eles imputam essa questão para o gerente de condomínio. Então isso é bem desafiador. A questão da Assembleia Geral Ordinária, da prestação de contas, de quem são as contas? Do síndico. Então a administradora está lá para assessorar, para orientar, mas o que é o básico? Que ele saiba, né, das contas que ele está apresentando ali, para que elas sejam aprovadas, e não é o que a gente vê. Então eu vejo que essa condição é muito mais uma falta de conhecimento, talvez, dos síndicos externos e até de alguns moradores, eu arrisco a dizer, de quais são as suas atribuições, porque se eles soubessem, isso seria diferente. Mas eu também sou contra o gerente de condomínio que vai simplesmente para secretariar, que senta atrás da mesa e é um anotador. Eu acho que também não tem que ser dessa forma, mas tem que ter um equilíbrio, né? Os dois ali, um bate-troca entre os dois para que a assembleia seja produtiva. E tem muito síndico profissional que é muito bom. Eu tenho síndicos maravilhosos que eu não secretario, né? Eu preparo o material da assembleia, faço a abertura e ele conduz a assembleia inteira, previsão orçamentária, financeiro, sabe tudo na ponta da língua. Tenho muitos síndicos profissionais e síndicos moradores também. Então, a gente tem um lado muito positivo de gente preparada no mercado, mas é um mercado que ele cresceu muito, né? O mercado da sindicatura profissional. Então, a gente se depara com vários estilos, com várias pessoas e isso confunde um pouco o morador, né? Porque o morador, às vezes, não sabe qual que é o papel da administradora. É importante. Ele não entende. Essa questão do posicionamento e a questão da divisão dos papéis, deixando claro qual é o papel de cada um nesse ecossistema, ele é fundamental. Porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa é a grande diferença. O morador, normalmente, ele não é instruído, vamos dizer assim, pelo gestor que assumiu aquele condomínio. Porque, por exemplo, eu sempre recomendo para que os síndicos façam logo aquela carta de boas-vindas quando assumem o prédio e já passe lá quais são os papéis de cada um dentro desse ecossistema. Porque aquilo que é falado, sim, aquilo que é comunicado, ele é bem-vindo para os condôminos, que muitas vezes, como eu falei, não sabem os seus papéis. Falando em comunicação, eu quero mandar um abraço enorme para o pessoal da Eletromídia no seu prédio. Comunicação assertiva na telinha do elevador. Quem não se comunica, se dá mal. Eletromídia, obrigada pelo apoio para o programa de hoje. Olha só, você falou uma coisa importante, a Vera também. Senso de urgência. É impressão minha ou tudo dentro dos prédios hoje é para ontem? O síndico, ele parece um pasteleiro? Com certeza.
Porque até para fazer o pastel, a gente precisa preparar a massa, abrir a massa, colocar o recheio, fritar. E é rápido, a gente sabe que é rápido, mas tem um preparo. E com o síndico, com as gerentes prediais, como é que tem sido isso? O síndico, ele é um soldado, né? Eu digo que ele é um soldado e ele tem que estar a postos 24 horas. Então, nós ainda temos o nosso final de semana, quando não tem uma assembleia ou outra, num sábado, um sorteio de vagas, que é muito raro. Mas o síndico, ele é um soldado, ele tem que estar a postos. A qualquer momento, numa madrugada, pode estourar um cano, pode ter uma situação, às vezes, nem tão urgente, mas o morador vai recorrer ao síndico. Então, ele é um soldado, ele tem que estar ali a postos. E o morador, ele não entende que o síndico é um profissional, que ele tem vida, que ele tem família, né, que medir o que é urgente ou não. Eu recebo muitas reclamações de síndicos profissionais com o morador que chama de madrugada para falar de barulho, para falar de incômodos na hora do sono, coisas que o síndico não vai resolver naquele momento. Então é desafiador. É difícil. Eu tive um caso, eu sempre conto esse caso. Quase meia-noite, num sábado, uma mulher me liga e diz assim: olha, minha filha perdeu a bonequinha na brinquedoteca, no playground. Aí eu disse pra ela: me desculpe, mas aqui não é a ReHap. Aí ela disse: nossa, que síndica grosseira. Vou dizer o que pra essa senhora, não é? A pessoa liga meia-noite na tua casa, você tá lá no final de semana, ela falou: você é síndica, você tem que sair 24 horas para resolver os nossos problemas. Como é que tem sido para você, Vera, essa questão do senso de urgência que tem se estabelecido, infelizmente, mas tem se estabelecido nas relações interpessoais dentro dos condomínios? Eu vou voltar de novo a mencionar sobre a pandemia, porque o pós-pandemia, me parece que as pessoas voltaram muito mais afoitas com esse senso de urgência do que era anteriormente. Tudo bem, a tecnologia, ela nos favorece. Vou citar um aplicativo hoje, o WhatsApp. Ótimo, ele veio para facilitar a comunicação. Mas ele acaba sendo um vilão também. Porque a pessoa, ela te passa um e-mail, depois ela te passa um WhatsApp, te falando que ela mandou um e-mail. Exatamente. Ela sabe do teu SLA, dos teus prazos, como você bem mencionou. É um pastel, que é um termo popular, é Pix. Mas até para o pastel existem procedimentos. Então, quer dizer, ela sabe que a empresa ela tem procedimentos, que tem um SLA que vai garantir que ela vai ter a demanda dela respondida com qualidade dentro de um prazo adequado, mas ela passa por cima disso. Tamanha é a ansiedade dela e talvez a cobrança, não vou menosprezar, porque eu também tento ter empatia e me colocar no lado do síndico, que tem ali uma jornada de 24/7, né? Mesmo impondo limites e tudo mais. Então, eu tento ter essa empatia, embora nem sempre a recíproca é verdadeira. Mas assim, isso aumentou muito. E isso realmente aumenta do lado de cá do gerente a questão do estresse, né? Porque a gente também tem uma outra carteira para atender. Então imagina que o síndico tem ali 5, 10 condomínios, o gerente por sua vez também tem 10, 15, 20 condomínios de clientes que também têm o mesmo senso de urgência, se dividindo entre as demandas do WhatsApp, do e-mail, do dia a dia, do preparo de uma reunião. Então é bem desafiador essa questão hoje em dia. Totalmente desafiador. A gente fala, né, no mercado condominial que com a pandemia as pessoas tiveram que colocar máscaras, mas metaforicamente caíram outras. Sim. Né? O pós-pandemia, com a caída das máscaras, mostrou efetivamente quem é quem. As pessoas começaram a mostrar um viés, uma outra face que era escondida. Como elas ficaram muito tempo dentro dos condomínios porque não podiam sair, elas começaram a ter que se olhar no espelho o tempo todo e olhar também para as relações dos vizinhos, as relações dos funcionários, e algumas questões também são importantes. Algumas delas foi a questão da solidariedade, sim, do amor próprio, do amor para o outro, a questão da empatia e tolerância, mas para algumas pessoas, e eu falo que para muitas pessoas, essa situação ficou bastante desafiadora, porque tudo virou para ontem. E a questão da comunicação, quando ela não é uma comunicação respeitosa, porque eu posso ter o meu senso de urgência quando existe uma urgência. Exato. Mas eu tenho uma coisa chamada respeito. E eu acredito firmemente que o que está faltando hoje no nosso ecossistema é o respeito. Respeito próprio e respeito para com o outro. Empatia, você falou, eu tento me colocar no lugar, sim, do outro, na situação e nas questões do outro.
mas eu também tenho que ter um pouco de tolerância. E ninguém tem mais nenhum tipo de situação desse tipo. Exatamente. E que acredito mais, a mesma dor que os síndicos sentem com essa pressão forte, as gerentes também, porque quem é que vai ali cuidar das questões administrativas, financeiras? Ele é cobrado, ele cobra, ele é cobrado, ele cobra. Se a gente não cortar essa forma desrespeitosa, eu não sei aonde a gente vai parar. Qual é a fórmula que vocês entendem que a gente deve adotar no discurso dentro dos condomínios para tentar minimamente criar movimentos de conscientização e respeito para que a gente corte esse tipo de comportamento tão nocivo e cruel para conosco? A Vera colocou muito bem a questão da gente separar, né? A profissional da pessoa, a Denise profissional e a Denise que tem uma vida, que tem uma família, enfim. É difícil, você tem que tentar não absorver o problema do outro, porque o problema é dele. Ele escolheu morar em um condomínio, se ele não consegue se adaptar à acústica dos novos empreendimentos, ao barulho da xícara do café da manhã. Já recebi reclamação de uma moradora que ela reclamava da colher adoçando o café do vizinho. Coisa. Assim, são pequenas questões que aí entra no burnout, na depressão, no toque, enfim. É você não absorver. E você mostrar amor, mostrar calma, mostrar seriedade, enfim. Eu nunca rebato um morador na mesma moeda. Eu escuto. Só que esse escutar, ele gasta um tempo absurdo nosso, né? A gente acaba absorvendo o problema do morador, porque é um problema do cotidiano, é vida, né? Condomínio é vida, é família, é criança, é dia a dia, é diferente de você trabalhar em, sei lá, numa empresa multinacional que você lida com produção, com tecnologia, você lida com problemas alheios de famílias, do cotidiano. Então a gente acaba absorvendo um pouquinho. Verdade. Então todo dia tentar não absorver. Às vezes a gente tem uma reclamação de um morador e a gente fica no meio, intervindo entre síndico e morador para tentar conciliar e, enfim. Amenizar, de certa forma. É tentar passar essa seriedade, não absorver e a calma, né? Eu tento passar sempre muita calma, muita paciência, só que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também, né? É verdade. Porque o problema é dele, não é meu. Exatamente. Essa questão, gente, do problema do outro não ser problema nosso, não é falta de empatia. É simplesmente cada um absorver aquilo que compete a gente e o que compete ao outro. Porque se o morador ele está no momento de raiva e eu trouxer na mesma moeda a raiva, a gente vai viver no caos. Então a gente até tenta, de certa forma, ouvir. Sim. Mas às vezes até o ouvir já ultrapassa os limites daquilo que é saudável. Tem momentos que eu vou falar para vocês, eu viro as costas. Eu falo, olha, tudo que eu disser não vai adiantar. Tudo que eu disse até agora, o senhor não absorveu. Então, nesse momento eu acho melhor o senhor respirar fundo, pensa um pouquinho, a gente conversa numa outra hora e vira as costas. Eu já vi morador começando a gritar que nem criança mimada, batendo o pé, volta aqui, eu não caminhei. Então assim, tem que saber separar a sessão terapia. É inteligência emocional. Exatamente, né? Daquilo que é irracional. Porque senão a gente realmente, falar que não absorve, não é uma verdade, a gente acaba absorvendo alguma coisa. Só que veja, o lixo do outro é dele, o que é nosso é nosso. Então a gente também tem que saber controlar isso e não ficar em cima do muro para se posicionar também, porque senão fica muito desafiador. Como é para você, Vera? É um exercício diário, né? Essa questão de não absorver e de deixar o problema do outro com ele, mas no final das contas a gente acaba sendo um para-raio, um oráculo. A própria Denise comentou e é verdade, né? Porque você é administrador, você é um pouco advogado, um pouco psicólogo, um pouco engenheiro, você é um pouco de tudo. Você é um generalista. É verdade. Né, a serviço ali do síndico, da massa condominial. Então, é um exercício diário você não tentar absorver os problemas e buscar outras alternativas. Eu acho que se posicionando firmemente, né, utilizando a inteligência emocional ao nosso favor, mas se posicionando de forma muito educada, quais são os limites que aquela pessoa tem que ir. Seja por telefone, seja pessoalmente, seja durante uma assembleia. Isso também foi uma situação que ao longo dos anos eu aprendi a fazer e mantendo a calma, séria, como se está pegando fogo a assembleia, mas você está ali, você centraliza o olhar talvez em alguém
e se posiciona. E, de certa forma, tem dado certo. Como você colocou, açaí zerada? Não. Algum resquício você vai utilizar e aí depois você vai buscar outras alternativas. Seja nos sprays, seja nas orações, seja naquilo que for. Mas é um exercício diário, né? Isso, não tem jeito. Quem está nessa área, que a gente sabe que ela é dinâmica e desafiadora, também está porque gosta. Porque se não gostasse, não estaria. E a gente sabe quais são os desafios que tem nela, né? No fundo, a gente gosta de gente, né? A gente gosta de gente. E além de gostar de gente, a gente gosta da evolução que a gente tem como pessoa por lidar com outras pessoas. Porque eu falo que quem cai no mercado condominial é porque decidiu evoluir mais rápido. Porque, de verdade, não é fácil você lidar com a dor do outro, com o problema do outro, a ira, a raiva do outro. E para evoluir, a gente precisa passar por desafios. Sim. Então, quem quer evoluir mais rápido, venha para o ecossistema condominial, venha ser feliz, venha sentir todos os desejos e as mesmas emoções que os condôminos, porque a gente acaba sentindo aquilo que eles sentem também. Porém, é também neste mercado que a gente consegue, pelos desafios que a gente enfrenta, saber o que é certo, o que é errado, o que a gente quer, o que a gente não quer. E trilhar esse caminho, ele é um caminho de aprendizado e também é um caminho de encontrar pessoas com a mesma energia, a mesma sinergia que a gente. E vocês duas foram presentes que eu recebi no mercado condominial, porque se não fosse pelos condomínios, pelos perrengues, a gente não estaria aqui. Claro. Eu acredito firmemente, porque o mercado condominial, ele também forma uma família, uma egrégora enorme de aprendizado, de evolução. Exato. E isso é mágico, isso é divino. Eu não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a CoSecurity, segurança efetiva no seu prédio, agradecer ao nosso querido Karim Atala, que esteve aqui inclusive no nosso condomínio, olha isso, não deixa de ser um condomínio, no nosso programa Opinião Sem Muros, falando sobre as fachadas, e querida Débora, da Eletromídia no seu prédio, que também vai estar aqui com a gente. Vocês falaram muito sobre a questão de você ter uma retaguarda, de ter um esporte, de ter uma crença. E a Denise, para quem não sabe, é a nossa Marisa Monte do mercado condominial. E eu vou pedir, Denise, para que nesse momento, nós estamos no final do nosso programa, que você cante pra gente um pouquinho, porque você é um rouxinol, e quando eu te vi cantar, eu me emocionei muito, porque, sabe, pessoal, a gente acha que no mercado condominial a gente só vai encontrar pessoas do financeiro, administrativo, do operacional, mas a gente encontra artistas escondidos por trás de uma tela, às vezes, de computador, de um microfone numa assembleia, por trás de uma planilha Excel, e temos artistas. Você é uma delas. Canta um pouquinho pra gente. Acho que a música para mim é tudo, né? É uma terapia. A música é minha terapia. Além de cantar, ouvir, então eu escuto música diariamente, né? Eu gosto muito da Marisa Monte, você já me ouviu cantar música popular, cantei lá Gal no passado, Costa. Na minha adolescência, não sei o que a gente pode cantar que esteja relacionado a isso. Eu penso numa música que chama Gentileza, da Marisa Monte, que acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando, que aconteceu depois da pandemia, né? Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Eu vou cantar só um pedacinho. Tá bom. Mas que façamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. Quem sabe faz ao vivo. Ouvir a Denise, primeiro que me faz relembrar toda a minha história.
Isso, para mim, é uma oportunidade enorme de saber de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Quando a gente ouve você, a gente consegue, de verdade, sentir o toque do coração. E muitas vezes, a gente só ouve o toque do coração nesse mercado condominial quando a gente está para ir para um cardiologista, sim, quando a gente está aí tendo uma crise de estresse, de ansiedade. Então, ter a oportunidade de ouvi-la cantar é para mim uma bênção divina. Amém. Você viu isso, Vera? Eu vi, maravilhosa. Ela canta e canta muito. Uma sensibilidade totalmente aflorada. Obrigada. Pessoal, nós temos artistas, pessoas divinas ao nosso lado. Vamos dar as mãos e sermos mais gentis, porque é isso que está faltando, sim, né? Gentileza gera gentileza, amor gera amor. Amor gera amor, a gente tem vida, a gente tem a gente Vera, lida eu, com a gente lida, cada uma tem um seu lugar de aconchego, né? Então, não é isso. A gente falou da Denise, agora a gente vai falar da Vera. A Vera tem a mesma sensibilidade que você. Não sei se ela canta, porque eu nunca vi ela cantando. Porém, ela tem uma energia enorme de conseguir acolher a todos os síndicos que já estão ali quase no fundo do poço, pensando em desistir, pensando em abandonar a carreira, pensando verdadeiramente de desistir, inclusive em outros sentidos, que efetivamente eu acredito que dá para entender. E ela consegue tocar essas almas, tocar as pessoas pelo jeito dela um pouco mais firme, porque ela se posiciona mais firme, mas no final é uma tartaruguinha, que devagarzinho ela vai tocando aqui, o coração de todos os síndicos e síndicas que passam por ela. Nós somos instrumentos, sim, nós somos ferramentas, nós somos pontes. E às vezes a gente só precisa de uma cantoria, às vezes a gente só precisa de uma palavra amiga, mas assim, firme, para tipo, opa, vou te dar 5 tapas na cara e acordar você pra vida. Porque a vida, ela é bonita e é bonita. Eu gostaria de ouvir vocês agora, para que vocês deem um recadinho para todos os síndicos que nos ouvem. O que é que vocês querem verdadeiramente que aconteça no nosso mercado para que a gente consiga cortar esse senso de urgência que não é urgente. Cortar essa falta de respeito com relação ao que nós somos. Seres humanos tanto quanto importantes como eles. E nesse momento é o momento de abrir o coração e falar o que vocês gostariam verdadeiramente. Eu acho que de tudo que foi dito relacionado ao ecossistema condominial, sobre a questão de manter a mente saudável, de tudo o que a gente vive, a palavra é empatia. Eu acho que esse é um recado. Primeiro, né, tanto para os síndicos, para os moradores, para os conselheiros, todo mundo que faz parte desse ecossistema, antes de ingressarem nessa jornada que é tão linda e ao mesmo tempo tão desafiadora, tenham conhecimento de onde vocês estão se envolvendo. E isso significa o quê? Ter conhecimento dos seus papéis, das suas atribuições, para que elas não se confundam. E para que isso não vire um problema na gestão, para quem está no front e nem para a gente que está apoiando. A gente acaba ficando ali naquela linha de fogo. E por outro lado, tenha empatia, porque por trás desse grande profissional que está te auxiliando, e isso eu não falo nem só a mim, a Denise e a todo mundo que está nos assistindo e que se compadece com os exemplos que foram dados, existe um ser humano, né? Um ser humano que tem uma família, que tem filhos, que num raro momento que ele não tem uma assembleia após o horário comercial, ele quer fazer as coisas que ele gosta, né? Seja cozinhar, ouvir uma música, ver uma série, ler um livro, né? Ele não está ali à disposição 24 horas, embora a gente entenda que tenha situações emergenciais, mas entra também a questão do respeito. Então, acho que é empatia e respeito. Esse fica o meu recado, e não é direcionado aos síndicos, eu acho que é direcionado a todo mundo do ecossistema condominial. Esse é o meu recadinho. Dentro e fora dos condomínios. Exatamente, eu concordo com a Vera. Ela exemplificou muito bem. É empatia, respeito, papéis e atribuições.
E entender que a gente está, assim, nós somos profissionais, né? É o nosso ganha-pão, a gente está ali para atender, para fazer o nosso papel, como ela bem mencionou, a gente faz assembleia, às vezes acaba 11, meia-noite, e às 8 da manhã no dia seguinte, quem estava na assembleia já está nos procurando, então respeitar, se colocar um pouco no lugar do outro, né? E de forma geral, síndico, conselho, morador, todos, o recado é para todos, tenham empatia. Eu gostaria só, esqueci de mencionar uma fala, mas a gente também não pode se esquecer das pessoas maravilhosas, daquelas que você conhece ao longo da sua jornada profissional, exatamente, e que muitas vezes com um pequeno elogio mudam o seu dia. Muitas. Então saibam, isso faz a diferença, muito, como eu te amo. Ah, eu também amo muito você, Denise. Também. Vocês são presentes divinos que o mercado condominial me deu. Sim, sim. E eu tenho, nossa, uma admiração, um respeito, um carinho por vocês que, olha, só Deus sabe e vocês também acreditam. E vocês hoje estão aqui representando, inclusive, outras mulheres firmes e fortes. Entendam, né? As pessoas precisam entender qual que é o papel de uma administradora. Não tenham preguiça. Não tenham. Entrem, seja qual for a administradora, a informação tá lá. Tá lá. Não tem diferença. Toda administradora tem um site, tem um portal com a posição financeira. O morador tem que entrar, ele tem que entender. É sobre isso. É sobre isso. Se você compra um carro, você vai ler o seu manual. Se você compra, enfim, uma receita, você vai entender para você antes de você ligar ou questionar. Tem empatia. A transparência, ela tá lá. Tá lá. Procurem a informação. Né? Então, todo condomínio ele tem uma convenção, tem um regulamento interno, as pastas de prestação de contas ou o fluxo financeiro, ele é acessível para todos. Então, busquem a informação. Não tenham preguiça. A informação não é o Google, a informação é o que o seu condomínio disponibiliza. É isso, então, sem procure preguiça. A informação. Leiam, pessoal, olha a preguiça. Exatamente. Pessoal, chegamos ao final de mais uma Opinião Sem Muros com Vanessa Muniz. E eu não poderia deixar de passar o meu recado. Gentileza gera gentileza. Se você não sabe o que é, deixe tocar o seu coração. Nós estamos precisando de amor no mercado condominial. Situações de desamor já não são mais bem-vindas. Tá todo mundo cansado. Vamos tocar o coração de outras pessoas. A Vera falou uma coisa e eu vou repetir. Ao tocar o coração de alguém, você estará fazendo uma corrente do bem. Elogie como se fosse mudar o dia de alguém. Porque muda. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, para criar os melhores movimentos de mudança significativa na vida das pessoas, de todos nós. Obrigada pela sua audiência e te espero no próximo programa. Até lá! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.